Primeiro de tudo, olá. O último vídeo ficou completamente desfocado, mas esse eu não vou deixar desfocar, ok? Hoje eu tô com cuidado no foco. Muito obrigado pelas visualizações no vídeo anterior e desde já eu agradeço pela sua visualização nesse vídeo. E nesse vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho desse período aí de estreias e de términos e de fechamentos, né, dos programas do Viva, mais especificamente sobre as novelas do Viva. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de outra novela que também termina essa semana e que nesse fim de semana vai ao ar, né, os últimos capítulos, e no domingo vai ao ar, né, a última maratona de capítulos da semana dessa novela, que é Tieta. Hoje, Tieta, Timóteo e a solução para os problemas de Elisa. Vou fazer contigo o que eu já devia ter feito há muito tempo. O encontro decisivo de Ascânio e Leonora. Você não vai a parte alguma, Ascânio, porque você vai ter que me ver. Tieta, penúltimo capítulo, hoje, excepcionalmente 9 da noite. E a gente vai continuar com esse filão, com esse gancho que a gente começou anteriormente em Por Amor, falando de como as pessoas passaram a enxergar Tieta enquanto obra, e principalmente como muitas questões de Tieta acabaram passando despercebidas, talvez pela maioria do público na época, e como essas questões elas são tão atuais que a gente consegue enxergar elas hoje numa obra com quase 30 anos de idade, que apesar do tempo não envelheceu. Então, numa época que a gente discute muito feminismo, questões de gênero, papéis de gênero, qual o papel do seu gênero, se o gênero é construção, se o gênero é biológico, se o gênero é sexual, enfim. É interessante a gente enxergar numa novela como Tieta todas essas discussões e ver como o Agnaldo Silva, a Ana Maria Moretson e o Ricardo Linhares, que foi na verdade o trio de adaptadores da obra original do Jorge Amado, conseguiu enxergar isso na época e conseguiu colocar essa discussão na época, mesmo que a sociedade não quisesse ainda essa discussão naquela época, que quisesse hoje, que talvez por isso a novela fizesse bastante sucesso hoje, se fosse exibida hoje como uma obra inédita. É interessante pensar nisso, é interessante pensar como a gente só consegue enxergar esse tipo de coisa depois que tem um distanciamento e depois que a gente enxerga novamente, depois que revê uma obra como essa. Primeiro de tudo, Tieta é a novela mais feminista que a Globo já exibiu e provavelmente uma das mais feministas da história da TV. Ela é a história de como o feminismo, de como essa questão da identidade de gênero e dos papéis de gênero era inserida numa cidadezinha pequena, num universo pequeno, né, que era Santana do Agreste, e as consequências dessa discussão, né, em termos de sociedade, em termos de situações que eram sendo criadas a partir dessa inserção dessas discussões na novela, e como no final tudo isso transformava as pessoas e transformava aquele lugar. Eu não tenho respaldo para discutir esse tipo de coisa, né? Só fazendo esse parêntese, porque eu não sou mulher. É aquela história do local de fala. Uma mulher falaria com muito mais propriedade nesse assunto do que eu. Mas é interessante a gente fazer essa pontuação e de enxergar, eu enquanto homem, de enxergar essa necessidade das personagens. E a gente pode notar isso se a gente for analisar personagem a personagem, pelo menos um grupo de personagens, e o que elas representam, né? Que tipo de discussão elas representam para a novela e para a sociedade. A gente começa por um personagem que eu acho que poderia ter sido bem mais explorado, bem melhor explorado pelo Agnaldo Silva, pela Ana Maria Moretson e pelo Ricardo Linhares,
eu acho que ficou muito aquém do que esse personagem poderia dar para o público, que foi a Leonora, né, personagem da Lydia Brond, o penúltimo personagem da Lydia em televisão. O personagem capengou, na minha opinião. Mas ela traz uma discussão bastante interessante com relação ao papel da profissional do sexo, né, da garota do programa na sociedade. Por motivos, né, que todos vocês conhecem, por conta da vingança de Tieta, para quem assistiu a novela, né, para quem não assistiu, a Tieta ela chega à cidade com uma moça que ela apresenta como sendo enteada, e ao longo da novela a gente descobre que ela não é enteada, que ela na verdade é empregada do bordel que a Tieta gerenciava lá em São Paulo. Ela se apaixona por outro personagem, que é o personagem do Ascânio, super correto, super centrado, enfim. E ela decide esconder de todos, e principalmente do homem que ela ama, né, desse personagem do Reginaldo Faria, do Ascânio, que ela é prostituta. É uma questão que ela vai além dessa necessidade do personagem se esconder por conta de Tieta e do personagem se esconder por conta do próprio preconceito. É uma coisa que as profissionais do sexo elas realmente enfrentavam e continuam enfrentando hoje em dia, que é revelar sua identidade, revelar o trabalho com o qual elas tiram seu sustento, com o qual elas sustentam sua família e sustentam quem quer que seja. E como, a partir do momento em que elas fazem essa revelação, elas passam a ser taxadas. Que aqui vai a questão, né? Será que elas têm mesmo essa obrigação de revelar? Será que também não é um direito delas esconderem, né? Ou pelo menos omitirem, ou simplesmente não quiserem falar do que elas vivem, que tipo de trabalho elas têm? Essa discussão ela acabou não sendo desenvolvida na novela, né? A novela acabou sendo calcada por essa questão de não vou falar porque eu vou perder o homem que eu amo e porque a minha chefa, a minha boss, né, vai ser prejudicada se eu revelar a minha identidade, né, com o que eu trabalho. Mas também era uma questão dela, ela revelaria se ela quisesse, era um direito dela. Uma segunda discussão bastante interessante envolve dois personagens, não apenas um, mas dois, que eram a Carmosina, vivida pela Arlete Salles, e a Aida, vivida pela atriz Beth Mendes. As duas personagens, cada uma à sua maneira, elas traziam também uma outra pauta feminista, um outro tipo de questão que poderia ser levantada como um direito da mulher, que é o direito da mulher de não realizar a sua sexualidade. E isso, no caso da Carmosina e no caso da Aida, era lidar de duas formas, né? A Carmosina ela era rechaçada por ser a titia da história, né? Por ser a solteirona da história, e a Aida ela era rechaçada por conta do outro inverso, por ela ser assim e por ela ser extremamente passiva por conta disso, né? A ponto de saber que o marido tem um amante e aceitar aquela situação e endossar aquela situação porque ela quer se manter daquele jeito, intocada. E da mesma forma que se defende, né, que a mulher possa ter sua autonomia em termos de mercado de trabalho, de família, de aborto, enfim, de tudo, o sexo também passa a ser uma opção para a mulher, né? Ela tem essa opção através dessa pauta de viver a sua sexualidade ou de não viver, de achar que a sexualidade ela pode não ser vivida, ela não querer aquilo para ela. Outra discussão que a gente vê, outra pauta feminista que a gente vê ser discutida em Tieta, envolve 4 personagens: a Elisa, a Carol, a Laura e a Silvana, que aí já vai o oposto da pauta que a gente estava falando anteriormente, de como a mulher também tem o direito de realizar a sua sexualidade da forma como ela quiser, né? Não da forma como o marido quiser, uma sexualidade que envolvesse e que fosse na medida certa para as duas pessoas que estão envolvidas. A Elisa, completamente reprimida sexualmente, porque o marido não a deseja sexualmente. A Carol, reprimida sexualmente justamente pelo contrário, porque o homem que ela tem como amante deseja ela demais, então ela acaba sendo reprimida por conta disso, porque ela só realiza a sua sexualidade do jeito que o amante, né, do jeito que o Modesto Pires quer que ela realize. Laura e Silvana tentando encontrar uma forma
de realizar a sexualidade que elas desejam ter sem os julgamentos morais que a própria pessoa que está envolvida na questão, que é o marido da Silvana, o Capitão Dário, possa julgá-las, né? Já que essa é uma situação que envolve somente os três e que, de certa forma, só deveria envolver os três, né? De que forma os três realizam essa sexualidade. E para terminar, o que a gente tem de interessante também é uma personagem que pouca gente se lembra e que pouca gente consegue enxergar como um potencial de discussão, é a Letícia, que é a personagem da Renata Castro Barbosa, que é filha da Aida e do Modesto Pires, que é o direito, né? Essa pauta que a gente encontra nessa personagem é bem interessante. É o direito de que as meninas, né, de que as adolescentes possam descobrir, óbvio, de forma segura e com as pessoas que tenham a mesma consciência, que tenham a mesma idade, que tenham os mesmos desejos que elas, o prazer, né? O amor, a sexualidade. Essa descoberta, ela é rechaçada, ela é rejeitada justamente por conta da figura de um pai. É aquela velha máxima, né, do pai que tem filha menina, que tem medo que a filha passe o que ele fez com outra mulher. Exatamente o que o Modesto tem. Por isso que ele impede a filha de se relacionar com o namoradinho, né, com o Pedro. Esse é o medo do Modesto Pires, que o Pedro trate a Letícia como ele tem tratado a Carol e como ele tem tratado todas as mulheres de Santana do Agreste. E no fim das contas, o interessante é enxergar finalmente uma personagem como sendo a síntese de todas essas discussões, como sendo a motivadora de todas essas discussões. A gente encontra todo esse universo numa única personagem, numa única voz, que é a voz da filha mais ilustre de Santana do Agreste, que é a Tieta. Ela chega, interessante como ela chegou no livro para trazer essas discussões, como a novela acabou adaptando e fazendo com que essas discussões fossem elevadas, e como a gente pode enxergar hoje, 30 anos depois, todas essas mulheres e a Tieta como grandes bandeiras, como grandes figuras feministas e que talvez, de certa forma, tenha influenciado alguém naquela época e que continua influenciando alguém hoje. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, clica lá em se inscrever. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui em curtir. E até o próximo vídeo, por favor. Se você também não curtiu lá a nossa página, procura lá no Facebook, Atenção Spoiler, e curte que você vai ficar sabendo de todas as nossas novidades por lá, viu? Ok? Tchau, valeu.